Metade dessa sobra foi paga pela Odebrecht no exterior. E a outra metade, segundo Mônica Moura, foi paga em dinheiro vivo num acerto feito pelo ex-ministro Antônio Palocci. Mônica contou que em 2006 e 2007 viajou muito para São Paulo para receber dinheiro em espécie. A entrega era feita usualmente dentro de um shopping, por um intermediário de Palocci, que entregava sacolas com os valores em dinheiro em caixas de roupas, de sapatos. Foram pagos de forma parcelada cerca de 5 milhões de reais. O casal de publicitários também contou que os pagamentos via Caixa 2 se intensificaram nos governos de Dilma Rousseff. Segundo eles, com a participação direta da ex-presidente. João Santana detalhou como Dilma participava das conversas sobre Caixa 2. Contou que entre maio e junho de 2014 teve um almoço com Dilma, sem testemunhas, em que a presidente o tranquilizou sobre a dívida da campanha de 2010 e sobre pagamentos de Caixa 2. Ele reproduziu na delação o que diz ter ouvido de Dilma. Fique tranquilo que tudo será resolvido rapidamente em relação a essa dívida. E o que estamos planejando vai permitir, inclusive, pagarmos uma parte antecipada da campanha deste ano. Ele contou que há 2 meses da eleição de 2014, os pagamentos só começaram a sair depois da interferência direta de Dilma. Segundo o publicitário, a presidente Dilma Rousseff demonstrou irritação e disse que iria tratar do assunto com Guido Mantega. Após a conversa, os pagamentos começaram a ser feitos, mas jamais no ritmo prometido. A dívida da campanha presidencial de 2010 estava em 10 milhões de reais. O Caixa 2 foi repassado pelo acusado de intermediar pagamentos de propinas, Zivi Skornik, 4 milhões e meio de dólares, ou 9 milhões de reais. Restou ainda uma dívida de 1 milhão que, segundo o casal, nunca foi paga. A parte quitada pode ser comprovada, segundo Mônica Moura, com esses extratos dos pagamentos em parcelas feitos por Zivi Skornik. Houve pagamentos da campanha em dinheiro vivo também. 5 milhões de reais entregues em espécie pela Odebrecht em São Paulo, por pessoas que Mônica Moura disse acreditar que eram doleiros. Mônica contou que se tratava de um esquema profissional. Ela passava um endereço, recebia uma palavra-senha e recebia o dinheiro no local indicado de um desconhecido. O modelo se repetiu na campanha de reeleição de Dilma em 2014, mas o valor do Caixa 2 foi maior, 35 milhões de reais. E Dilma tratou de pagamentos ilegais dentro do Palácio da Alvorada, segundo Mônica Moura. A publicitária contou que abordou o assunto em conversas particulares entre ela e Dilma, nos intervalos de gravações de pronunciamentos oficiais que João Santana dirigia no Palácio da Alvorada. E que a presidente sempre se dizia disposta a ajudar e, desde o início, tinha pleno conhecimento de que a Odebrecht ficara responsável pelo pagamento não oficial de 35 milhões de reais. Desse total, cerca de 10 milhões foram entregues em espécie no Brasil, em hotéis e flats. Segundo os delatores, ficou uma dívida de 25 milhões que nunca foi paga, porque a Lava Jato já estava em andamento. Os delatores contaram que Dilma estava preocupada com o avanço da operação. A essa altura, empreiteiros já tinham sido presos e as investigações se aproximavam dos pagamentos ilegais. João Santana contou que Dilma quis saber se os pagamentos no exterior foram feitos de forma segura. Ele disse que sim. Em seguida, eles relatam com detalhes como Dilma os avisou da Lava Jato. Em novembro de 2014, Mônica Moura disse que estava de férias em Nova York quando recebeu o telefonema do então ministro da Comunicação, Edinho Silva, dizendo que a então presidente Dilma queria falar pessoalmente e urgentemente com ela. Mônica Moura pegou um voo à noite. Foi recepcionada no aeroporto de Brasília por Gilles Azevedo, então assessor de confiança de Dilma Rousseff, levada ao Palácio da Alvorada, onde conversou com a presidente caminhando pelo jardim. Ela contou que sempre que a presidente Dilma tinha algum assunto sigiloso para tratar com o casal, optava por fazê-lo em caminhadas pelo jardim ou pela varanda interna, como forma de preservar o sigilo da conversa. Mônica também conta que foi criado um e-mail para troca de informações sigilosas da Lava Jato com o casal. Segundo Mônica, Dilma Rousseff disse a ela: precisamos manter contato frequente de uma forma segura para que eu lhe avise sobre o andamento da operação. Estou sendo informada de tudo frequentemente pelo José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça. Mônica Moura combinou com Dilma Rousseff, então, um meio seguro de ser avisada sobre o andamento da Operação Lava Jato, em especial no que se referia a ela e João Santana. Mônica Moura disse que criou ali mesmo, no computador da presidente, na biblioteca do Palácio da Alvorada, um e-mail com nome e dados fictícios,
cuja senha era de conhecimento de Mônica Moura, de Dilma e de seu assessor, Gilles Azevedo, que acompanhou essa parte da conversa. Segundo a delatora, ela e Dilma combinaram então que se houvesse alguma notícia com relação ao avanço da Lava Jato relacionada ao casal, Dilma avisaria através do e-mail, o que efetivamente ocorreu de acordo com a delação. A marqueteira contou que a metodologia adotada e combinada foi a seguinte: sempre que a presidente fosse municiada pelo então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre informações da operação, Gilles encaminharia uma mensagem no celular de Mônica Moura, com assuntos completamente irrelevantes, como, por exemplo, veja aquele filme, gostei do vinho indicado, ou qualquer tipo de mensagem de conteúdo fictício. Era o sinal para que Mônica Moura checasse o e-mail criado. Segundo a delatora, diante das preocupações e por sugestão da própria presidente, criaram um segundo e-mail, da mesma forma e local. Mônica contou que, da República Dominicana, onde estava trabalhando, recebia constantes informações sobre o andamento da Lava Jato através desses dois e-mails. Em seguida, em uma sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, Mônica Moura disse que foi avisada pelo meio secreto que já existiam mandados de prisão assinados contra eles. A prisão do casal foi decretada no dia 22 de fevereiro e os dois se apresentaram à Polícia Federal no dia 23. João Santana e Mônica Moura contaram ainda que fizeram outras campanhas e que nelas os pagamentos também eram feitos por meio de Caixa 2, no exterior e com dinheiro vivo aqui no Brasil. Mônica Moura disse que em 2002 o então candidato ao Senado pelo PT, Delcídio do Amaral, exigiu que parte do pagamento de sua campanha fosse feita fora do país. O primeiro acerto foi feito na casa de Delcídio, em Campo Grande. Segundo Mônica, João Santana foi convidado de forma inusitada a conversar dentro da sauna, pois claramente Delcídio queria preservar informações quanto a valores e forma de pagamento. A campanha custou 4 milhões de reais. Metade foi declarada à Justiça Eleitoral. A outra parte foi transferida de uma conta fora do país para a conta Shellbill na Suíça, de João Santana. Outros petistas também contrataram os serviços de Mônica Moura e João Santana, sempre com pagamentos não contabilizados. Entre eles, Gleice Hoffmann, Fernando Haddad, Patrus Ananias, Lindbergh Farias, Vander Lubé, Zeca do PT e Marta Suplicy e Gilberto Madione, quando estavam no PT. Hoje, Marta está no PMDB e Madione no PTB. João Santana contou que recebeu um pedido curioso de Marta, para que João contratasse o então marido dela, que precisava de emprego regular por ser estrangeiro. Luiz Favre foi contratado com um salário de cerca de 20 mil mensais por um ano, sem que nunca trabalhasse para eles. E que Marta disse que não se preocupassem com isso, porque o currículo de Favre permitiria dizer que ele prestava consultoria nas campanhas internacionais. O pagamento a João Santana foi feito parte em espécie por Palocci, parte pela Odebrecht, na conta na Suíça do marqueteiro. Campanhas de políticos de outras legendas também foram citadas. A de Fernando Freire, no então PPB, a de Doutor Hélio, do PDT, e a de Francisco Hollenberg, do PTN. Nas delações, o casal também revelou como funcionava o pagamento de campanhas em outros países, feitas sempre a pedido de Lula. Os valores, milionários. Mônica Moura disse que na Venezuela chegou a receber das mãos de Nicolás Maduro 11 milhões de dólares em dinheiro vivo. Mônica Moura disse que durante a campanha de Hugo Chávez, em 2012, por pelo menos 3 vezes, viajaram juntos João Santana, ela, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Franklin Martins, e o ex-ministro José Dirceu, em jatinhos da Andrade Gutierrez. Dirceu foi o elo entre o casal e a campanha de Chávez. A marqueteira contou que Franklin Martins foi contratado pelo partido venezuelano de Chávez para a elaboração da parte de internet da campanha. Mônica Moura disse que o então chanceler Nicolás Maduro, que viria a se tornar presidente depois da morte de Chávez, exigiu que ela recebesse quase todos os valores pagos pela campanha de reeleição de Chávez por fora, Caixa 2, através de pagamentos realizados pelas empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ela contou que era recebida por Maduro em seu gabinete e ele lhe entregava pastas com dinheiro. Parte do dinheiro recebido em espécie, segundo Mônica Moura, era repassada a Mônica Monteiro, mulher de Franklin Martins.
Em outra campanha no Panamá, em 2014, Mônica Moura revelou que o pagamento foi em dinheiro vivo, negociado por ela e o próprio presidente Ricardo Martinelli, 21 milhões de dólares. A Odebrecht pagou parte da campanha, segundo a delatora. 2 anos antes, na campanha de reeleição de José Eduardo Santos, em Angola, Mônica Moura disse que negociou 50 milhões de dólares. A Odebrecht teria pago 15 milhões de dólares em espécie e depositado outros 5 milhões na conta Shellbill, na Suíça. Em El Salvador, em 2008, na campanha de Maurício Funes, faltou verba para pagar espaço publicitário nas TVs locais. João Santana disse que recorreu a Lula, que indicou Emílio Odebrecht para resolver. O problema acabou sendo resolvido por uma empresa da Odebrecht no Panamá. Em sua delação, Mônica afirmou que Palocci avisou que iria quitar parte dos valores acertados desde que ela recebesse por fora. Segundo ela, cerca de 2 milhões de dólares foram entregues em espécie por um assessor de Palocci. A assessoria do ex-senador Delcídio do Amaral disse que as declarações de João Santana não são verdadeiras nem têm o menor fundamento. O ex-prefeito Fernando Haddad disse que os marqueteiros mentiram e que a suspensão da principal obra da Odebrecht em São Paulo, durante a gestão dele, comprova isso. O deputado Patrus Ananias disse que a campanha dele só recebeu doações repassadas pelo partido e que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O senador Lindbergh Farias disse que as declarações de Mônica Moura são fantasiosas e inadmissíveis. Declarou ainda que os financiamentos das campanhas dele foram aprovados pela Justiça Eleitoral e que sempre foram feitos de forma lícita. A senadora Gleisi Hoffmann também declarou que os marqueteiros faltaram com a verdade. A senadora disse que nunca conversou sobre recursos, pagamentos ou contas de campanha com o casal. O deputado Zeca, do PT, disse que nunca autorizou qualquer repasse à delatora. A senadora Marta Suplicy disse que as delações são mentirosas. Declarou ainda que jamais participou ou teve conhecimento de negociações ilegais. O Partido dos Trabalhadores não quis se manifestar. A Andrade Gutierrez informou que fechou acordo de leniência com o Ministério Público e que segue colaborando com as investigações. A empresa reforçou que tem um compromisso de corrigir irregularidades praticadas no passado. A defesa do ex-ministro José Dirceu não quis se manifestar. Francisco Hollenberg, que foi candidato ao governo de Sergipe, e o ex-governador do Rio Grande do Norte, Fernando Freire, não quiseram se manifestar. O deputado Vander Lubé disse que as declarações de Mônica Moura não correspondem à verdade e que todos os pagamentos da campanha dele foram dentro da lei e aprovados pela Justiça Eleitoral. Nós não conseguimos contato com Gilberto Maggioni, Luiz Favre, Dr. Hélio, Franklin Martins e Mônica Monteiro. A defesa de Lula declarou que a perseguição política por meios jurídicos ao ex-presidente fica mais clara a cada dia e que as delações não provam nada. O Instituto Lula declarou que delações não são provas. O advogado do ex-ministro Antônio Palocci disse que o preço que está sendo cobrado pelo que chamou de liberdade impune é a citação ao nome do ex-ministro e do ex-presidente Lula. Nós não conseguimos contato com Juscelino Dourado, chefe de gabinete de Antônio Palocci no Ministério. A Odebrecht voltou a declarar que está colaborando com a Justiça, que assinou um acordo de leniência, que já reconheceu seus erros e que está comprometida com o combate à corrupção. Dilma Rousseff disse que João Santana e Mônica Moura prestaram falso testemunho e faltaram com a verdade em seus depoimentos. A ex-presidente declarou que eles provavelmente foram pressionados por ameaças dos investigadores. Dilma Rousseff também disse que acredita que a verdade virá à tona. José Eduardo Cardoso disse que, como ministro da Justiça, era oficialmente informado pela Polícia Federal sobre as operações no momento próprio, de acordo com a legislação, e que, por dever de ofício, repassava as informações para a então presidente. O ex-assessor de Dilma Rousseff, Gilles Azevedo, negou ter criado a conta de e-mail citada por Mônica Moura. Ele disse que sequer tinha conhecimento das mensagens mencionadas. Nós não tivemos resposta das defesas de Guido Mantega e de Zivi Skornik. João Santana e Mônica Moura poderão ter que prestar novos depoimentos como testemunhas nas investigações que vão ser feitas a partir das delações. Ao todo, o casal ainda precisa cumprir 4 anos de pena.
As irregularidades de João Santana e Mônica Moura vão custar uma multa de R$3 milhões para cada um deles e que deve ser paga até o início do mês que vem. Eles não voltam mais para a cadeia, onde ficaram por mais de 150 dias. Vão cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por 1 ano e meio e mais 1 ano e meio no regime semiaberto, quando poderão sair de casa durante o dia para trabalhar. Em seguida, o casal vai cumprir 1 ano no regime aberto, liberados durante a semana, mas em casa nos sábados, domingos e feriados. O acordo de delação prevê ainda o confisco de todo o saldo das contas que eles mantinham na Suíça, quase 22 milhões de dólares. E eles ficarão proibidos também de trabalhar em qualquer campanha política aqui no Brasil ou no exterior durante o cumprimento da pena. A seguir, a decisão da Recopa Sul-Americana.